Análise de Chelsea versus Legia Varsóvia. Partida que termina em 3 a 0 com 2 gols de Noni Madueke pelo Chelsea e 1 gol de Tariq Jorge. Basicamente era uma partida que eu esperava uma vitória com muita dificuldade e eu não esperava um placar de 3 a 0, principalmente porque a gente estava na casa dos caras. E é um time chato de se enfrentar. Quem viu o primeiro tempo do jogo talvez tenha tido a impressão de que seria inclusive 1 a 0 da vida, porque realmente a coisa estava complicada, mas depois a coisa melhora. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, alguns padrões tático, alguns jogadores também que mostraram um futebol interessante ali, algumas figuras que foram testadas, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Essa partida praticamente garante a nossa continuidade na Conference. Eu acho que é quase impossível eles buscarem o placar dentro do Stamford Bridge, né? Estava jogando na casa deles, com uma estratégia que é muito comum da galera usar contra o Chelsea, né? Muito compactado, com linhas baixas, jogando no máximo no contra-ataque. Eles conseguem até ter uma execução interessante do plano de jogo do treinador Gonçalo Feio, sim, esse é o nome dele, eu sei, todo mundo falou o jogo inteiro sobre o nome dele, e do lateral que tem o sobrenome de Vinagre, né? Enfim, galera, o jogo inteiro falou sobre isso. E do lado do Chelsea, cara, no primeiro tempo, a execução do nosso plano foi bem ruim, foi muito fraca, a gente não conseguia quebrar as linhas do Legia, a gente não conseguia acelerar o jogo, a gente não conseguia nada, na verdade. Foi um jogo morno, chato, muito calmo. Não parecia que a gente tinha uma equipe melhor. Parecia que tinha uma equipe defensiva e uma equipe ofensiva se enfrentando no mesmo nível. E eu achei que seria o resto do jogo desse jeito. Mas não. No segundo tempo, as coisas mudam. Vem alguns jogadores do banco de reserva, né? Principalmente a figura de Madueke. E aí a gente começa a ter um jogo de verdade. Começa a ter mais bolas ali em velocidade. Começa a ter um jogo um pouquinho mais rápido, né? Eu vi, inclusive, o narrador falando sobre que o Chelsea tava construindo muito com os zagueiros, né? Que os zagueiros não iam resolver o jogo. Só que isso é uma parte um pouquinho engraçada, né? Porque se você olha, por exemplo, pro time de Guardiola ou para outros times de guardiolistas, é muito comum o zagueiro resolver essa parte. É muito comum você ver esse passe diferenciado vindo do zagueiro, porque a linha sobe tanto que o zagueiro vira quase que um meio campista, né? Então ele acaba tendo que ter um papel de produzir o jogo ali, de criar as jogadas, até para liberar um pouco quem tá perto dele. E é claro que a construção, ela realmente foi muito fraca, porque nosso primeiro volante hoje foi o Reece James, né? E ele não é um volante de ofício, então ele tava quebrando um galho ali, não é muito a dele, né? Ele não tem essa qualidade toda central, né? Ele é um cara que cria mais pelo lado de campo, então tá mais centralizado, é algo um pouquinho diferente pra ele. É claro que ele é um jogador de extrema qualidade, por isso ele consegue executar muito bem o papel, né? Então, apesar dele estar numa posição que não é muito favorável, ele consegue ainda ser um volante com boa qualidade, né? Ele não deixa a desejar, principalmente na parte defensiva. Agora, na parte de criatividade, realmente, a nossa linha de trás hoje, o jogo inteiro, eu não tô falando de um jogador, eu tô falando de todo mundo, cria muito pouco. E eu acho que é um resumo da temporada também, cara. Eu tenho sentido que são poucos os zagueiros que têm o poder de desbloquear uma marcação. Tem alguns que têm uma qualidade muito boa de passe, tipo o Badiashile, mas que não tem a inteligência pra fazer esse jogo acontecer. A gente só viu nessa temporada dos pés de Chalobah, também dos pés, às vezes, de Tosin, essas jogadas que você vê nos zagueiros guardiolistas, que eles realmente conseguem desbloquear a marcação. Tá faltando muito. Tá faltando um cara inteligente ali atrás, cara. Um cara pra definir. Eu teria alguns nomes aqui, quem sabe no futuro vídeo eu não fale sobre eles, né? Um cara inteligente pra governar a linha de trás. A gente precisa desse cara imediatamente, cara, porque realmente tem sido muito difícil, né? Apesar da boa qualidade técnica desses jogadores, na hora de construir foi muito fraco e no segundo tempo melhora, mas muito mais pela questão dos pontas, né? Pela questão de alguns jogadores em específico e não necessariamente pela nossa zaga, que deveria construir um pouquinho melhor. A ideia de lateral também não teve nenhum grande impacto. A gente às vezes via até os dois laterais subindo ao mesmo tempo, principalmente na primeira etapa, né? Que a gente ficou muito com a bola no campo de defesa do adversário e aí você via a subida dos dois laterais ao mesmo tempo, mas claro que tinha um ali que tava mais a zaga, que era o tal do Josh Akpom. Mas ele acabou subindo bastante porque o adversário deu muito campo, né? A estratégia deles era uma só e eles executam bem. Volto a repetir que eles executaram muito bem, apesar de ter dado errado, né? Depois das modificações, o que a gente ganha é ritmo, é um jogo um pouquinho mais veloz e principalmente a mudança do camisa 9, né? A gente tira a Nkunku da camisa 9, que não rendeu muito bem no primeiro tempo. Teve alguns lances ali interessantes que se ele consegue chegar a tempo ele teria feito gol, mas nada demais, né? Não teve nada realmente de impressionante. E aí o que acontece é que Tariq Jorge começa a centralizar. Não é à toa que ele apareceu na cara do gol e fez o gol. Ele realmente estava como 9 ali durante um tempo. Depois veio o tal do Melka, do banco de reserva, joga como 9 também. Então, Nkunku no segundo tempo jogou mais como um 10, ok? E ele basicamente desceu ali pra linha de meio de campo pra armar o jogo. E aí a gente tinha um jogo onde alguns jogadores estavam se destacando desde o primeiro tempo e fica mais claro ali no segundo tempo quando as coisas melhoram. A gente tem ali o nosso herói em campo, né? Madueke, que saiu do banco, fez 2 gols, ótimas
ótimas movimentações, um jogador que eu já elogiei muito que, né, ele não se limita muito à ideia do treinador, ele faz coisas por ele mesmo, ele busca espaço que normalmente um ponta não busca, né, ele consegue conciliar muito bem ser um ponta de esmaresca, tá ali no lado do campo, mas também conseguir fazer uma movimentação para a linha de ataque, conseguir aparecer no espaço certo, conseguir ganhar na movimentação e sair na cara do gol. No segundo gol dele, inclusive, isso acontece, né, ele consegue ali se desvincular muito bem e aparece num espaço que talvez um ponta normal não ia aparecer. Tanto que a gente não vê dos outros pontas esse tipo de movimentação, cara, você não vê, tipo, não é um padrão dos pontas de esmaresca, é basicamente ele sendo um jogador diferente, né. Teve o pênalti, né, pra quem não viu, Nkunku perde o pênalti, no Twitter eu falei, queria que quem batesse o pênalti, Madueke, muito porque Madueke tá num momento muito bom da carreira dele, ele tá muito confiante, e Nkunku tá vivendo o contrário, né, ele tá com a queda total de confiança, então é melhor dar o pênalti a um jogador que tá no melhor momento, um treinador um pouquinho mais experiente, talvez pensasse desse jeito, né, talvez nem deixasse ele em campo, pra ser bastante sincero, porque o primeiro tempo dele foi muito ruim, então talvez o batedor deveria ter sido ele, né, Madueke, mas ainda assim a jogada do pênalti consegue resultar no gol de Madueke. Ela começa com um pênalti perdido e depois termina num gol dele, e ele foi muito importante ali vindo do banco. A galera começou a falar muito bem de Sancho no segundo tempo, reclamaram muito dele no primeiro, só que eu acho que é uma reclamação a galera não entende que é coletiva e não individual, e aí você individualiza em um jogador e você acha que ele tá jogando mal. Ele não estava jogando mal, ele tava jogando bem. Dos poucos que estava jogando bem, inclusive, naquele primeiro tempo, pouca gente estava produzindo algo. Quem tava produzindo era um pouco ali Kiernan e os pontas, né, que conseguiam tirar alguma coisa. Palmer também não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo, mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. E esse foi o resumo do jogo, cara. A gente tinha um adversário que é muito pior que a gente tinha a obrigação de ganhar, e se possível ganhar com um placar extenso mesmo, porque o adversário é realmente inferior a gente. Fizemos o dever de casa hoje. Eu achei que seria mais difícil, eu achei realmente que o jogo ia terminar 1-0 no máximo, assim, 1-1, porque o time desses caras é chato. Eu já vi eles enfrentando o Aston Villa, por exemplo, insuportáveis de lidar, cara, assim, eles sabem se defender muito bem, sabem jogar sem a bola, então é bem difícil de enfrentar eles. É um trabalho, assim, grande realmente bater. E uma coisa que eu tô notando no Dias Maresca, que eu tenho gostado muito dele, são as substituições, cara. Quando ele termina o primeiro tempo e ele consegue analisar bem o jogo, entender os problemas, ele faz boas substituições. Então ele normalmente traz uma dinâmica diferente pro segundo tempo. Foi o que rolou. Por exemplo, no primeiro tempo tinha uma figura mais central. No segundo tempo não. Você via ali uma troca de posições no ataque, uma movimentação maior. Isso cria uma dinâmica entre os zagueiros do adversário e você consegue abrir espaço. Então, apesar de Nkunku ter virado 10, ele às vezes estava centralizando e o próprio Jorge estava descendo para outros lados e também o outro jogador lá que ficou na posição dele. Então, você tinha essa diferença, né? O plano ele muda. Então, ele encontrou um plano melhor ali pro segundo tempo. Nem sempre ele acerta, mas é um sinal que ele tá no caminho, né? Ele tá se desenvolvendo bem como treinador. Vamos ver quanto tempo demora esse desenvolvimento, né? Nem sempre você tem paciência suficiente para isso, mas foi um bom plano ali. Quando ele entra no segundo tempo ali, ele realmente, as modificações fazem bastante diferença. Basicamente é isso. Antes de eu continuar essa análise aqui, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like. Se possível também, use a opção de hype aí, se você tiver no smartphone, você tem essa opção, ajuda bastante o canal. Agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Bom, cara, no time do Legia, a gente não tem muitos protagonistas, ok? A gente tem mais vilões do que protagonistas. Mas eu diria que o goleiro deles, o tal do Casper Tobias, jogou muito bem. O time dele tava mal, mas ele tava muito bem. Assim, dá pra ver claramente que ele jogou muito bem. De resto, eu poderia aqui sair falando mal de muitos jogadores, mas eu diria que todo mundo executou o plano, né? Eles foram dentro da ideia do treinador, então é difícil individualizar uma culpa. Mas eu falo aqui que os jogadores de ataque deixaram a desejar. Apesar das poucas oportunidades, eles tiveram. Principalmente quando o jogador Morishita sai na cara do gol, e ele poderia ter chutado com muito mais qualidade. Ele perde uma oportunidade grande ali, ele poderia até ter trabalhado melhor o lance. E aí também na zaga, né, o nosso querido Vinagre lá, que foi tão falado, também não jogou muito bem, eu não gostei dele. Achei um lado do campo muito frágil, né? Esse lado que tinha Vinagre e o tal do Kupuadi, né? Outro jogador aí esquisito, que não fez um bom jogo. E eu basicamente falo sobre eles, cara. Assim, de resto, a galera tava cumprindo o plano do treinador, e se você quiser culpar, você vai culpar o treinador e não eles. Estavam apenas jogando pro plano deles, mas eu senti que essas figuras que eu falei aqui deixaram muito a desejar em um detalhe ali do jogo que deixou muito exposto, né? Inclusive, dava pra aproveitar melhor esse jogo se os jogadores tivessem feito um primeiro tempo melhor, que realmente haviam fraquezas ali claras no jogo. Do lado do Chelsea, cara, a gente tem um Madueke que veio do banco e destruiu o jogo. Pra mim, ele é o MVP do Chelsea. Eu tenho que falar dele aqui no início. Ele começa a ganhar um certo protagonismo. É muito interessante que deixem ele, por exemplo, começar a bater pênalti, né? Ele vira o segundo batedor. É muito interessante que o treinador olhe pra esse momento bom dele, queira dar uma moral pra ele. Eu acho que o jogador que ele tem tentado forçar ali a barra dele continuar em campo, ele já deveria tirar a moral dele, então já deveria meter ele no banco, né? Então já não vale mais tanto a pena ter ele em campo. E eu acredito que talvez dar a segunda opção de batedor de pênalti pra Madueke seja a coisa interessante de se
fazer no momento, já que ele tem um jogador completamente sem confiança em campo. Então, a melhor opção que ele tem é essa. Então eu deixo claro, o Madueke foi incrível, veio do segundo tempo, em minutos ele resolveu o jogo, ótima movimentação, muito chato nos duelos, excelente jogador. Outro jogador que jogou muito bem foi Jadon Sancho, muito perigoso o jogo inteiro, e no segundo tempo, com o outro ponto ajudando ele conseguiu ter mais espaço em campo, abrir mais espaço. Eles não conseguiam mais deixar um lado do campo muito forte, né, em cima de um jogador, então basicamente ele tem um melhor jogo ali. Outro jogador que jogou bem foi Kiernan Desbughal. Não foi super bem, não foi super criativo, mas ele foi perigoso, bem perigoso, com vários chutes, e eu gostei do que eu vi dele. Outro jogador que pra mim fez um bom papel hoje foi James como volante, mais uma vez. Adaptado, não é a dele, a gente sabe que James tem muito mais potencial que só esse jogo que ele fez hoje, mas ele quebra um galho muito bem. Claro que é um time mais fraco, eu entendo isso, mas é um bom papel, ele fez um bom papel hoje. Falo aqui de Tariq Jorge muito pelo gol, o resto da partida dele eu acho que não foi nada demais, mas apresentou uma posição nova, né? Quem sabe ele não possa ser o 9 do time. Gostei das movimentações dele, gostei do que eu vi dele como 9, soube ganhar espaço pro campo, teve uma conversação muito boa com outros jogadores de campo, gostei dele de 9. Na ponta nem tanto, né? Na ponta ele realmente sentiu alguma dificuldade ali, mas é uma opção, cara, é um moleque que tá surgindo aí, então é bom dar espaço pra ele testar, né? Ver o que ele é capaz de fazer. Eu até entendo o lado do treinador que tá rodando o elenco pra realmente não complicar na Premier League, já que a gente precisa da vaga, né? E aí, agora eu falo de quem jogou mal, ok? A gente vai falar um pouco de quem jogou mal. Não gostei da partida de Tosin, que ela muito abaixo da média pra um jogo mais fácil assim, ele tava um pouco perdido em campo. Senti que faltou um pouco mais de protagonismo, um pouco mais de criatividade, ele é o nosso jogador mais velho e tudo mais. Aqui o jogador que jogou bem mal hoje, Cole Palmer. Foi muito ruim a partida dele. Primeiro tempo ele não conseguiu criar nada, ele não conseguiu gerar nada. Ele tava estranho, inclusive, eu não sei se ele sentiu alguma coisa, eu não sei. Só sei que ele tava esquisito o jogo inteiro. Não parece o mesmo jogador que a gente conhece, né? Tentando arriscar com muita pouca paciência, né? Pro jogador frio que ele é, foi estranho. E aí a gente tem o pior jogador do primeiro tempo, do segundo tempo também, que é o pior jogador em campo, Christopher Nkunku. E aqui a gente tem um assunto pra conversar, cara. Assim, mano, eu não entendo mais qual a lógica de Enzo Maresca colocar Nkunku em campo. Ele já viu que não funciona, ele já viu que não é bom e ele continua colocando. O jogador não parece nem um pouco contente de estar jogando na posição que estava jogando. Também não parecia muito animado no segundo tempo. É um jogador que claramente mostra um desânimo muito grande em campo, o que é diferente de ser preguiçoso, o que também é diferente de você ser um jogador que não tá fazendo nada em campo. De verdade não é o caso. Ele produziu algumas jogadas, ele marcou direito, ele faz pressão direito. Muita gente tá trazendo essa cartada, né, de que ele tá sendo preguiçoso, de que ele não tá se dedicando, o que é mentira. E aqui entra o problema. A famigerada narrativa. Ela é o que estraga tudo. Ela é o que estraga tudo no final do dia. Porque você pode fazer uma crítica ao jogador sem ser um bagulho absurdo que você não tem conhecimento do que você tá falando. Ele não está sendo preguiçoso, porque ele tá fazendo a parte dele, ele tá fazendo exatamente o que o treinador tá pedindo pra ele. Só que ele não encaixa com o treinador como camisa 9, principalmente. É o principal problema, né? A ideia dele de camisa 9 e a ideia do treinador são coisas diferentes. O treinador quer centralização, ele não centraliza muito bem. Não é a dele ficar lidando ali, se batendo com o marcador. Não é forte o suficiente. Claramente ele tá no padrão ali de que seria um falso 9, que vai flutuar mais em campo e tudo mais. Outro treinador conseguiria utilizar, é claro. Agora, há um desânimo em Nkunku na segunda metade da temporada? É claro que há. E aí a gente tem um jogador que tá desanimado, né? Tá ali em campo, não quer mais estar aqui, provavelmente, né? E que também tá jogando mal e tá sem confiança. Essa mistura faz, por exemplo, um excelente batedor de pênalti. Vai ter torcedor do Chelsea que vai falar o contrário, né? Aí eu recomendo você procurar a carreira do jogador, que aí você não vai falar besteira na aba de comentários. Só procurar a carreira do jogador que você vai entender que ele é excelente bola parada. Só que é um jogador sem confiança. Essa falta de confiança, que eu falei em vários vídeos atrás, causa isso aqui. É um jogador que vai bater um pênalti completamente desconcentrado, talvez pensando já, pô, se eu perder o pênalti, os caras vão me massacrar na rede social. Ele vai lá e perde, né? Palmer viveu isso, inclusive. Eu não acho que foi outra coisa, não. Eu acho que Palmer perdeu aquele pênalti não porque ele é um mau jogador e tudo mais, como a galera tá também tentando encaixar, né? A galera tá falando muito mal de Palmer atualmente. Não foi por isso. Foi porque ele literalmente tava preocupado em perder o pênalti. E aí, isso pesa e aí o jogador erra. Principalmente porque, no caso de Palmer, ele é muito jovem, né? Então acaba pesando muito pra um jogador. Se um jogador mais velho já pesa, imagine pra um mais novo, né? E aí você tem a torcida sendo muito tóxica, com os dois jogadores, inclusive, né? Conversa com o Palmer tá cada vez pior. Quando o Nkunku sair, a galera vai virar pra Palmer. E aí eu volto a falar, talvez a gente perca mais um jogador, né? Talvez ele não queira continuar. Nkunku já claramente não quer. Ele já tá claramente ali muito desanimado. Eu acredito que não é com o treinador, eu acredito que é com a torcida. Eu já falei, ele provavelmente lê essas merdas e ninguém fica feliz lendo esse tipo de coisa. Uma coisa que eu vejo que é a diferença de tratamento, né? Que é tipo, quando você olha o que fizeram com o Mbappé. Mbappé tava mal, a galera do Real Madrid não tava tratando ele mal. Não tava. A torcida do Real Madrid tava defendendo ele. Ah, tem adaptação e tudo mais. A galera na internet tava zoando, mas ele não viu a torcida descendo o pau nele. A galera de outra torcida não tá falando dele. Quem tá falando de Nkunku hoje é o torcedor do Chelsea. E falando muito mal. E falando coisas que talvez não seja verdade. Então, talvez ele vendo tweets ali de pessoas falando mal, dizendo que, tipo assim, ah, ele não treina direito, ele tá fora, ele tá acima do peso, sendo
que, se você vê os treinos do Chelsea, você vê que ele tá em ótima forma. Um jogador dedicado, né? Você vê nos treinos que ele treina direitinho e tudo mais. Ter que ouvir esse tipo de coisa é muito complicado, cara. Então, ele vai perdendo confiança, jogando cada vez pior, né? É uma bola de neve. E aí, resta o treinador entender. Tá, não dá pra utilizar esse jogador. A gente tem que manter ele no banco, porque ele só vai piorar o jogo, né? E entenda, eu não tô passando pano aqui. Eu tenho que falar isso aqui porque tem um pessoal que, cara, é difícil de lidar, velho. Porque qualquer coisa que você fala, porque ele odeia o jogador, ele quer trazer essa narrativa. Eu não tô falando isso, eu tô falando que se ele continuar entrando, a gente vai se prejudicar, cara. Não tem como continuar com esse jogador. Ele precisa ir pro banco de reserva, não tem saída. Chegou num ponto da temporada que em Nkunku ele não encaixa mais. E basicamente eu vou terminar por aqui, cara. Não tenho muito mais de quem falar, ok? Eu tô achando só engraçado só o comportamento de algumas pessoas. Mas enfim, é isso, né? Torcedor. Eu nem culpo tanto torcedor, até porque foi como o projeto foi montado, né? O projeto ele teria esse tipo de consequência em algum momento. Alguém ia pagar a conta de como o projeto foi montado, com pressa, com um monte de jogador novo. Alguém ia ser odiado no final das contas, né? E o que tava sendo odiado antes foi embora, né? Agora já tá no Milan. Enfim, cara, essa aqui foi a partida do Chelsea. Foi uma partida interessante até, né? Sei que nem todo mundo vai assistir esse vídeo. E eu peço o apoio de vocês, torcedores do Chelsea, né? Pra continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui. Continuar mantendo aí até o fim da temporada, né? Esses vídeos análise do Chelsea e tudo mais. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que deixou o like, a você que hypou o vídeo, que vai ajudar esse canal a chegar mais longe. É isso, rapaziada. É tudo que eu tenho pra falar hoje. Tchau.